Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula. Essa aula hoje sobre primeiro reinado aqui no Brasil, claro, e dando continuidade à nossa sequência de conteúdos aqui via online, beleza? Então se liga aí. Nessa aula nós vamos observar a construção do Estado brasileiro, tá? Vamos falar sobre as lutas de independência, o reconhecimento da independência e a formação jurídica aqui no Brasil, tá? No segundo momento, no próximo vídeo que eu vou gravar logo em sequência, nós vamos falar sobre os principais momentos que levaram à queda do Dom Pedro I à frente do comando aqui do Brasil. Beleza? Então vamos lá? Na sequência, nós discutimos o conteúdo falando sobre os momentos que levaram ao processo de independência do Brasil, que culminou com o 7 de setembro de 1822. Discutimos isso, falamos sobre essa transição, e agora, nesse exato momento, nós vamos falar da consolidação do Estado brasileiro. Olha só, as lutas, quem muito fala aqui no Brasil que não existiu as lutas de independência igual a outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, com as guerras de independência contra os ingleses, aqui no Brasil também existiram lutas. Não foi uma transição pacífica, como muitos gostam de falar, tá? E aí eu destaco duas guerras para vocês, que é a Batalha do Pirajá, na Bahia, entre 1822 e 1823, que foi quando um grupo de portugueses resistiam a esse processo emancipatório conduzido lá por Dom Pedro I em 7 de setembro de 1822. Tá? E um outro conflito também que foi no ano de 1822 é a Batalha de Genipapo, no Ceará, tá? Que vai envolver estados como Piauí, Maranhão e Bahia, onde esse grupo de portugueses que estava na região norte e nordeste se conduziam para tentar acabar com essa transição que existia aqui dentro do então recente, do embrionário Estado brasileiro. Tá? Então, Batalha do Pirajá e Batalha do Genipapo são dois exemplos que ocorreram de conflitos aqui dentro do Brasil no processo de emancipação. Tá? Bom, como o Brasil tinha se emancipado a partir do ano de 1822, há uma necessidade lógica de que outros países reconheçam essa independência brasileira. E aí, esse reconhecimento ele vai ser gradual e muitas vezes levado em troca de alguma coisa. Vamos lá aos exemplos. Estados Unidos, por exemplo, foi um país que reconhece a independência brasileira, tá? Isso no ano de 1824, então, portanto, quase 2 anos depois da proclamação por Dom Pedro I, tá? Só que os Estados Unidos ele reconhece já de acordo com aquilo que a doutrina Truman do ano de 1823 falava, que era o tal da América para os americanos, ou seja, para espantar a influência europeia aqui dentro do território e os americanos ter essa influência justamente sobre o comando, sobre as relações comerciais e políticas aqui dentro da América. Tá? Primeiro país, então, foi os Estados Unidos em 1824. Um outro país também, e aí, diante de várias pressões, Portugal acabou reconhecendo a independência no ano de 1825. Essa independência ela foi negociada, tá? Inclusive por pressões inglesas aos portugueses, e uma das exigências é que os brasileiros pagassem uma dívida, uma indenização aos portugueses de 2 milhões de libras esterlinas, tá? Quantia que os portugueses deviam aos ingleses. E o Brasil, para sanar essa dívida, pegou
um empréstimo com os ingleses. O que isso significa? Que o dinheiro não precisou nem de sair, então Portugal, na verdade, transfere a dívida para a coroa brasileira. Tá? E outro país também, esse outro país é a Inglaterra, que tanto influenciou dentro, desde o processo de transferência da família real em 1807 e 1808 para o Brasil. Os ingleses também negociam o reconhecimento da independência a partir do ano de 1827, quando a Inglaterra ela renova os acordos, os tratados de 1810, comércio e navegação, aliança e amizade, e também pressiona o governo brasileiro, no ano de 1827, para acabar com a escravidão aqui. Tem uma expressão em inglês chamada tem uma expressão que é muito usada no cotidiano, que é falado assim: isso é para inglês ver. Para inglês ver se refere a esses tratados, esse reconhecimento no ano de 1827, porque, na verdade, o nosso reconhecimento da escravidão, da abolição da escravidão, isso aí foi só para tapear os ingleses aqui e obter o reconhecimento dos ingleses em relação à independência do Brasil. Beleza? Então, tendo esses países reconhecendo o novo território, politicamente emancipado de Portugal, num primeiro momento, já nesse início do século XIX, tá? Em 1823, 1824, a formação jurídica brasileira. E essa formação jurídica, ela vai se dar por meio de uma carta constitucional, onde em 1823 é formada a Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, um grupo de políticos, um grupo de deputados vão se reunir para formar a nova Constituição brasileira. Tá? Essa Constituição ela foi discutida e chegou a um certo momento em que o Dom Pedro ele vê os seus interesses de base autoritária ameaçadas pela essa Constituição de 1823, apelidada de Constituição da Mandioca, porque os principais membros que edificaram, que construíram, elaboraram essa Constituição eram produtores da cultura de mandioca, né? O Dom Pedro, não satisfeito com a certa limitação do seu poder, ele dissolve os constituintes no ano de 1823, convoca novos constituintes e, num prazo de 40 dias, essa Constituição, nos moldes que Dom Pedro estava interessado, ela acaba sendo aprovada. É a primeira Constituição brasileira, Constituição do ano de 1824, onde ele tem como os princípios fundamentais, primeiro, estabelecer que aqui seria uma monarquia constitucional hereditária, ou seja, passada de pai para filho, e o rei submetia à Constituição, né? Aquilo que nós chamamos hoje de Estado seria chamado de províncias, tá? Então, o território brasileiro foi dividido em províncias, não eram províncias autônomas nesse primeiro momento aqui. E os presidentes de províncias, que é equivalente ao que hoje é governador, era escolhido pelo imperador, tá? Então, o Brasil foi fragmentado em províncias e os presidentes de províncias escolhidos pelo governador, né? Aí tem um fato interessante aqui, que é a constituição de 4 poderes, 4 esferas de poder, ao invés das 3 que nós temos hoje dentro da nossa república: poder executivo, legislativo e judiciário. Mas na primeira Constituição brasileira nós tínhamos o poder moderador. Esse poder moderador, ele era de uso exclusivo do imperador e dava plenos poderes para ele interferir em qualquer área do império, tanto executiva, legislativa quanto judiciária. Tá? Deputados
e senadores existiam. Os deputados eram eleitos em votação indireta e censitária, que eu já vou falar ali. Os senadores eram atribuídos, eram escolhidos pelo imperador e tinham mandato vitalício, assim como os presidentes do Supremo Tribunal Federal, que era o órgão da magistratura maior, que era escolhido pelo presidente também. Tá? Então, nós temos esse sistema de votação. Por que a votação era indireta e censitária? Porque só participavam do sistema de votação aqueles votantes escolhiam as pessoas que iriam votar. E aí, para ser eleitor, tinha que ter no mínimo 100 mil réis. 100 mil réis seria equivalente hoje a 12 milhões e 300 mil reais, tá? Que seria, na verdade, somente latifundiários, grandes proprietários de terra. Então, o voto era concentrado somente para aquele que tinha renda, tá? E aí, o voto sendo censitário para maiores de 25 anos, tá? Então, era censitário, maiores de 25 anos, somente homens que votavam, tá bom? E aí, por último, nós temos aqui como ponto fundamental uma religião oficial no Império Brasileiro, que era a religião católica, tá? No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre a transição e a queda do Dom Pedro I com esses valores constitucionais edificados aqui no Brasil. Vamos lá?